A história de Davi, um dos personagens mais notáveis da Bíblia, é uma narrativa de fé, coragem e redenção. Ela nos leva desde os campos tranquilos, onde ele cuidava das ovelhas, até o trono de Israel, onde se tornou um rei exemplar. Este é um relato sobre como Deus escolhe e capacita aqueles que estão dispostos a servi-lo, com o coração. Capítulo 1. A escolha de Davi. A história começa em 1 Samuel 16. Deus rejeita Saul como rei de Israel, devido à sua desobediência. Ele instrui o profeta Samuel a ir à casa de Jessé, em Belém, para ungir o novo rei. Jessé apresenta seus filhos começando pelo mais velho e forte. No entanto, Deus rejeita a todos, afirmando que ele não olha para a aparência externa, mas para o coração. Finalmente, Davi, o caçula e pastor de ovelhas, é chamado. Apesar de sua juventude e simplicidade, Deus vê nele um coração puro e o escolhe como futuro rei. Samuel unge Davi e o Espírito de Deus passa a estar sobre ele. Capítulo 2. Davi e Golias. Logo após ser ungido, Davi enfrenta seu primeiro grande desafio, em 1 Samuel 17. Israel está em guerra contra os filisteus, e o gigante Golias desafia os soldados israelitas. Davi, ao visitar o campo de batalha para levar suprimentos aos seus irmãos, ouve as provocações do gigante. Indignado com a afronta a Deus, ele se oferece para lutar. Usando apenas uma funda e 5 pedras, Davi derrota Golias com um único golpe na testa. Sua vitória marca o início de uma reputação como herói de Israel. Capítulo 3. A amizade com Jonatas e o ciúme de Saul. Após derrotar Golias, Davi é levado à corte do rei Saul e se torna amigo de Jonatas, filho de Saul. Sua amizade é descrita como profunda e baseada em uma lealdade mútua. No entanto, a popularidade de Davi causa inveja a Saul. O povo canta: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. A partir desse momento, Saul tenta matar Davi várias vezes, jogando lanças contra ele e tramando emboscadas. Davi, entretanto, mantém sua integridade e se recusa a revidar. Capítulo 4. Fugindo de Saul. A perseguição de Saul força Davi a fugir e viver como um fugitivo. Ele reúne um grupo de seguidores compostos por homens marginalizados e endividados. Mesmo em fuga, Davi demonstra respeito pela autoridade de Saul, reconhecendo-o como um rei ungido por Deus. Em 2 ocasiões, Davi poupa a vida de Saul, uma vez em uma caverna em En-Gedi e outra vez no acampamento de Saul, quando ele rouba a lança e o jarro de água do rei, enquanto ele dormia. Capítulo 5. A aliança com os filisteus. Em um momento de desespero, Davi busca refúgio entre os filisteus, inimigos de Israel. Ele é acolhido por Aquis, rei de Gate, que lhe dá a cidade de Ziclag. Davi usa essa posição para realizar ataques contra os inimigos de Israel, mas engana os filisteus, fazendo-os acreditar que estava atacando as cidades israelitas. Capítulo 6. A tragédia de Ziclag. Enquanto Davi e seus homens estavam longe, os amalequitas atacam Ziclag, queimando as cidades e levando as mulheres e crianças como prisioneiras. Em 1 Samuel 30, Davi busca forças em Deus e lidera seus homens para resgatar as suas famílias. Ele derrota os amalequitas e recuperam tudo que foi perdido. Capítulo 7. A morte de Saul e a ascensão de Davi. A perseguição de Saul chega ao fim em 1 Samuel 31, quando ele e seus filhos, incluindo Jonatas, morrem em batalha contra os filisteus. A notícia chega até Davi em 2 Samuel 1. Apesar de tudo o que sofreu nas mãos de Saul, Davi lamenta profundamente a sua morte e compõe uma elegia em sua honra. Com a morte de Saul, Davi é ungido rei de Judá, mas enfrenta a oposição de seus seguidores, de Isbosete, filho de Saul, que reivindica seu trono em Israel. Capítulo 8. O rei de todo Israel. Após anos de conflito entre as casas de Saul e Davi, Isbosete é assassinado por seus próprios homens. Davi condena o assassinato e pune os responsáveis. Finalmente, em 2 Samuel 5, Davi é ungido rei de todo Israel. Ele estabelece Jerusalém como a capital e traz a Arca da Aliança para a cidade, simbolizando a centralidade de Deus e seu reinado.
Davi reina com justiça e se torna um líder admirado. Capítulo 9. Conquistas militares e o pacto com Deus. Como rei, Davi lidera em Israel em vitórias contra os filisteus, moabitas, amalequitas e outros inimigos. Em 2 Samuel 7, Deus faz um pacto com Davi, prometendo que sua dinastia será eterna. Esta promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo, descendente de Davi. Capítulo 10. O pecado de Davi e as consequências. A história de Davi toma um rumo sombrio em 2 Samuel 11, quando ele comete um dos maiores erros de sua vida. Durante uma época em que os reis normalmente iam para a guerra, Davi permanece em Jerusalém. Ele vê Betseba, esposa de Urias, tomando banho e a deseja. Davi a chama para o palácio e comete adultério com ela. Quando Betseba engravida, Davi tenta encobrir o pecado, chamando Urias de volta da guerra, para que ele fique com sua esposa. Contudo, Urias, um soldado leal, se recusa a ir para casa enquanto seus companheiros estão no campo de batalha. Desesperado, Davi ordena que Urias seja colocado na linha de frente da batalha, garantindo sua morte. Após a morte de Urias, Davi se casa com Betseba. Mas Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi, usando uma parábola para revelar o seu pecado. Davi se arrepende profundamente e escreve o Salmo 51, uma oração de confissão e pedido de perdão. Embora Deus o perdoe, as consequências do seu pecado são inevitáveis. A criança que Betseba carrega morre, e a paz na casa de Davi é abalada. Capítulo 11. Tragédias na família de Davi. A partir de 2 Samuel 13, vemos como os pecados de Davi afetam sua família. Seu filho, Amnon, Tamar, sua meia-irmã. Absalão, irmão de Tamar, fica furioso e após 2 anos mata Amnon em vingança. Esse evento inicia um ciclo de violência e de divisão na casa de Davi. Absalão foge, mas depois retorna e inicia uma conspiração para usurpar o trono do pai. Absalão ganha apoio popular e declara-se rei. Davi, para evitar o confronto direto em Jerusalém, foge da cidade com seus seguidores. Durante essa fuga, Davi demonstra humildade e fé em Deus, aceitando que se for da vontade de Deus, ele será restaurado. Eventualmente, os exércitos de Davi e Absalão se enfrentam. Absalão é morto durante uma batalha. E Davi lamenta profundamente a perda de seu filho, dizendo: "Meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar." Em 2 Samuel 18:33. Capítulo 12. A restauração de Davi. Após a rebelião de Absalão, Davi retorna ao trono, mas sua autoridade nunca mais é a mesma. Ele enfrenta uma revolta liderada por Seba, mas consegue restabelecer a ordem. Em 2 Samuel 24, vemos outro momento de fraqueza de Davi, enquanto ele realiza o censo de Israel, desobedecendo a Deus. Como resultado, uma praga atinge o povo. Davi novamente se arrepende e constrói um altar no local onde Deus ordena, mostrando sua disposição de reconhecer seus erros e buscar a misericórdia divina. Capítulo 13. A preparação para o templo. Um dos grandes desejos de Davi era construir um templo para o Senhor. Contudo, Deus o impede, afirmando que esta tarefa será realizada por seu filho Salomão. Apesar disso, Davi se dedica a reunir os materiais necessários para o templo, mostrando sua paixão pela casa de Deus e seu compromisso com a adoração. Capítulo 14. Os últimos dias de Davi. Nos últimos dias de sua vida, Davi enfrenta desafios relacionados à sucessão do trono. Em 1 Reis 1, Adonias, um dos seus filhos, tenta se coroar rei enquanto Davi está fraco e doente. Com a ajuda de Batseba e do profeta Natã, Davi reafirma que Salomão será seu sucessor. Ele ordena que Salomão seja ungido como rei, garantindo a transição pacífica. Antes de morrer, Davi dá instruções a Salomão como governar com sabedoria e justiça. Ele também pede a Salomão que mantenha fidelidade a Deus e obedeça às suas leis. Essas últimas palavras refletem a fé inabalável de Davi e sua preocupação com o legado espiritual de Israel. Capítulo 15. O legado de Davi. Davi morre em 1 Reis 2,
após reinar por 40 anos. Seu legado, porém, é eterno. Ele é lembrado como o rei que uniu Israel, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e estabeleceu a capital espiritual do povo de Deus. Apesar de suas falhas, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, em Atos 13:22, porque sua vida foi marcada pelo arrependimento genuíno e pela busca de comunhão com Deus. Além disso, Deus cumpre sua promessa em Davi de estabelecer uma dinastia eterna. Essa promessa se concretiza em Jesus Cristo, o Messias, que é chamado o Filho de Davi. A história de Davi aponta para uma redenção final, mostrando que Deus pode usar até mesmo as falhas humanas para cumprir os seus propósitos divinos. A vida de Davi é um reflexo da complexidade da condição humana. Coragem e fé coexistem com fraqueza e pecado. Sua história nos ensina que o coração contrito e a fé em Deus são mais importantes do que a perfeição. Como guerreiro, poeta e adorador, Davi deixou um legado que continua a inspirar gerações. Enquanto aprendemos com seus erros e celebramos seus triunfos, somos lembrados de que, independentemente de nossas falhas, Deus está disposto a nos redimir e nos usar para os seus propósitos. Assim, a história de Davi não é apenas sobre um rei antigo, mas sobre como Deus trabalha na vida daqueles que confiam nele.